Deus disse: eu vou dar a Paulo. Foi neste período, antes de Barnabé chegar em Antioquia, a convenção de Paulo. Então, como Pedro rejeitou levar o evangelho aos gentios, aí Deus abriu o céu e deu uma visão a Paulo para incluir ele como apóstolo aos gentios, porque os outros não aceitaram. Então, como Barnabé não sabia pregar, está escrito no capítulo 10, 11, 12, você vai ver. Quando ele chegou em Antioquia, que viu o negócio no meio dos gentios, ele disse: só tem uma coisa, vou para Tarso e vou procurar Saulo. E Saulo vai resolver esse negócio, que ele é bom. Aí a Bíblia diz que ele vai para Tarso. Imagina procurando Saulo. A Bíblia diz: procurando, quando o achou, quem acha é porque procurou. Ele vai procurar, quando encontra Saulo, conta o que havia acontecido. E a visão Paulo teve quando estava no anonimato. Aí Paulo disse: eu vou, Deus já falou comigo. Veja que quando Paulo chega em Antioquia, ele não vai pregar o evangelho que era pregado em Jerusalém. Em Jerusalém pregava o evangelho da circuncisão. Aí Paulo vai pregar o evangelho da incircuncisão. Pedro pregava o evangelho da lei, mas Paulo agora vai pregar o evangelho da graça, da liberdade, do poder em Cristo Jesus. Aí eles estavam orando, e a Bíblia diz que o Espírito vem e toma Paulo e Barnabé para a primeira missão do evangelho entre gentios. Veja que a primeira começa no capítulo 13. Eles entram pela região de Chipre, entram pela região da Ásia Menor, e aonde chegava, pregava o evangelho da graça, o evangelho da liberdade, o evangelho que não dependia da lei, mas do sangue, da graça, do poder que salvava, e ia salvando vidas pelaquela região. Agora o evangelho da graça. Agora os gentios iam enfrentar os desafios. Agora o desafio era a própria vida. Permanecer fiel, um povo pelos judeus que era considerado vergonha, e o evangelho loucura para os gentios, como também escândalo para os judeus. Agora Paulo faz a primeira viagem e termina quase morto, apanhando por conta deste evangelho. Veja que a primeira viagem termina já com igreja gentia na Antioquia da Pisidia, já com igreja gentia em Ponto, já com a igreja gentia em Icônio, em Listra, em Derbe. Ele prega este evangelho em Derbe, a última cidade licaônica, e um jovem Timóteo viu, e o fogo pegou ele. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém. Capítulo 16, ele tem coragem de pregar de novo, fortalecer os irmãos, porque agora Jerusalém reconheceu que os gentios entraram no projeto. Aí o líder, o presidente Tiago disse: dê liberdade a ele, só diga a eles que livre do enforcado, do sangue, da prostituição, mas diga a eles que mergulhem no poder de Deus, que Jerusalém agora reconhece que eles fazem parte. Capítulo 16, deixe-me correr com respeito ao horário. Capítulo 16, ele faz a segunda viagem com o objetivo de transmitir o que foi decidido na reunião convencional, que os apóstolos agora estavam reconhecendo o ministério gentil, e ele faz as mesmas viagens. Quando chega na região da Frígia, já perto de voltar, o Espírito Santo diz: não volta, não prega, eu tenho umas coisas. Quando vai dormir em Troade, uma cidade marítima, vem à noite uma visão, e o Espírito diz: Paulo, aí vem alguém, e o grito era: vem a Macedônia e nos ajuda. Agora Deus já vai querer conquistar a Europa. O evangelho vai sair da Ásia e vai chegar na Europa por meio dos gentios, e ninguém pedia. Agora eles vão enfrentar uma outra cultura para pregar este evangelho. Ele vai com Timóteo, com Silas, ele vai para o contexto macedônio, primeira região que chega
chega na Macedônia. A Bíblia diz, primeira região importante é Filipe, região grega Macedônia. Então Paulo, sem falar muito, vai para o rio orar, volta. De repente, o poder do evangelho vai entrar em ação, porque tem muita gente achando que prega muito, eu canto muito, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou famoso, eu sou o bambambam. É conversa, o negócio é o evangelho, o poder é do evangelho, o poder é de Deus. Evangelho não é poder de homem, é poder de Deus. É Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que quebra. Mas estamos esquecendo muito isso. Estamos querendo convidar, na maioria das vezes, quem está no alto da fama. Eu ainda sou da geração que era convidado. Quem é o seu pastor? Qual é a sua igreja? Liga para ele. Hoje não se vê mais isso. Se está na mídia, a igreja gosta, e o caba roda num pessoal, nada contra, e vai embora e deixa o rombo. Mas não, muitas vezes não tem nem nome na página, mas o evangelho faz a diferença. Prega, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, e não deixa confusão. Olha o que é que o evangelho faz. Paulo nem pregou, passando para lá e para cá e orando, fora da Ásia, Europa, região grega, Macedônia. Uma empresária asiática chamada Lídia vê ele passando. Tem algo diferente. O evangelho que os judeus não queriam passar para os gentios, o poder que Pedro rejeitou de passar para os gentios, agora Lídia, uma asiática, viu, e a Bíblia diz que ela se tornou a primeira crente daquela região. O evangelho quebrou ela no meio. Segunda pessoa que o evangelho prega em Filipe, uma endemoniada grega. O evangelho agora vai salvar grego, gente. Uma grega endemoniada que dava muito lucro aos homens ricos da cidade. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende o espírito imundo e ela se torna crente. A cidade entra em confusão. A terceira pessoa, por causa da endemoniada, joga, e agora está preso, está lá, preso, está lá. Aí o evangelho vai na prisão e salva o romano carcereiro e a sua casa, e todos aceitaram o poder do evangelho. Agora o evangelho vai quebrando a região grega, romana, grega, Macedônia. Era loucura para eles. Paulo prega em Tessalônica, uma das maiores cidades da região e mais importante. Tem confusão, porque os gregos não aceitavam a pregação, porque era loucura. Como você convenceu uma pessoa que um homem que morreu crucificado como pecador, como criminoso, ressuscitou e está vivo para salvar o pecador? Os gregos não aceitavam, dizia isso é loucura. Mas Paulo pregava o evangelho para louco. Ele disse: Deus revelou essas coisas loucas e ocultou dos entendidos. Quando pensava, ele grita: o evangelho é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder de Deus. Mexe com o Estado. Agora não só era religião, agora era o Estado contra os gentios que pregavam o evangelho genuíno. Vamos prendê-lo. Sintetizando, Pedro entende e disseram: para parar esse evangelho, vamos prender a diretoria e vamos matar logo o presidente, Tiago. Decapitaram o presidente. Ei, não é fácil não. Cortaram a cabeça do presidente. Mas aí era que o evangelho crescia.